Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a esse vídeo de recap. Na verdade, esse vídeo de domingo, pessoal, a gente vai dar uma olhada no panorama global, macroeconômico, a gente vai dar uma olhada em empresas do Brasil, a gente vai dar uma olhada em empresas estrangeiras, a gente vai dar uma olhada em indicadores econômicos, a gente vai dar uma olhada em basicamente tudo que rolou essa semana. Não é um pré-market para a semana que vem, é um recap, né? O recap é como o próprio nome já diz, né? A gente vai fazer uma revisão do que aconteceu essa semana. E pra gente entender um pouquinho a dinâmica do que aconteceu sempre na última semana, tá? Eu vou fazer esse vídeo todo domingo pra gente entender um pouquinho do que rolou na última semana, pra gente conseguir tirar alguma métrica do que tá acontecendo, qual o sentimento do mercado, tá? Não é um pré-market pra semana que vem, o pré-market a gente faz lá no CT Pro, tá? Então, vamos lá, ó. Eu já quero deixar claro o seguinte, primeiro a gente precisa falar, pra gente falar sobre macroeconomia, a gente tem que falar de modelo de Banco Central, tá? Modelo de Banco Central. O que é modelo de Banco Central? Cada Banco Central vai ter uma meta, tá? Uma estimativa do que a gente precisa fazer. Na verdade, eu vou colocar até aqui um negocinho interessante aqui. Calma aí. Só um segundinho. Tá, aqui. Vamos lá. Ó, o Banco Central, tá? Basicamente, ele lança a mão, tá? O Banco Central, a gente tem dois instrumentos, né? Dois braços aqui, o Banco Central e o governo, tá? Que basicamente se comunicam para controlar, para ter um certo tipo de controle da economia e do resultado fiscal daquele país ao longo dos anos, tá? O Banco Central, ele tem o que a gente chama de políticas monetárias, tá? Monetárias. E o governo tem políticas fiscais. O que significa basicamente cada uma dessas coisas, tá? O Banco Central, com as suas políticas monetárias, ele não tem o poder sobre o dinheiro necessariamente. Mas não é um Banco Central? Mas ele não tem o poder sobre o dinheiro necessariamente. Ele não toma decisões de dinheiro. Como é que eu vou dizer isso? Bom, enfim, vamos antes falar sobre governo, que acho que fica mais fácil, tá? Qual é a responsabilidade do governo? Utilizar o orçamento, tá? De uma forma muito simples e muito superficial. O governo tem a responsabilidade de utilizar o orçamento do seu país de uma forma benéfica, que auxilie no desenvolvimento, que auxilie na saúde, na educação, na segurança, que melhore a política fiscal, que melhore as condições de desenvolvimento daquele país ao longo do tempo. Então o governo tem essa responsabilidade de, através de suas políticas fiscais, utilizar o seu resultado econômico para impulsionar o crescimento, tá? Então, o que é uma política fiscal que o governo pode fazer? O Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um incentivo fiscal, é uma política fiscal, tá? Só que qual é o nem problema isso, né? Mas qual é o contraponto aqui, né? Todo remédio tem o seu efeito colateral, né? Uma política fiscal, ela pode desequilibrar as contas, tá? De um ponto de vista bem simples falando assim. Então, o que o Banco Central tem a obrigação, né? O Banco Central, ele tem a responsabilidade de equilibrar economicamente esse país através de políticas monetárias, tá? E o Banco Central, ele não está ligado só na parte interna, na parte doméstica, né? Ele também precisa tá sempre verificando os agentes exógenos, tá? Existem agentes endógenos e exógenos. O que são agentes exógenos? A política cambial, a política mesmo de dinheiro fiscal do mundo, tá? Global, a macroeconomia, tá? Então, dito isso, o Banco Central tem suas responsabilidades e o governo tem outras, tá? Então, qual é a grande responsabilidade? Bom, dentro dessas responsabilidades, o Banco Central tem o que ele chama de metas, tá? Então, qual é a meta do Banco Central brasileiro, tá? BC brasileiro é inflação, ou seja, conter a alta dos preços, desvalorização excessiva da moeda, tá? Então, esse é o principal guidance do Banco Central brasileiro. Meta que ele tem é conter a inflação. Se eu não me engano, hoje o nosso teto de inflação é algo em torno de 4,75, tá? Ao ano. Não vou me lembrar exatamente qual é essa meta, mas acho que é em torno disso, 4,75.
Qual outro banco central que mais importa no planeta, né? Agora, realmente falando de Brasil. A gente olha para qual outro banco central? O da Índia? Não. O da Polônia? Não. O Banco Central americano, né? O que todo mundo vai olhar. Qual é a meta do Banco Central americano? Inflação? Não. Pleno emprego. Depois, inflação. Isso significa que, para atingir o pleno emprego, os Estados Unidos não têm problema nenhum em descolar um pouco da meta de inflação. Primeiro a gente deixa todo mundo empregado, depois a gente se preocupa com a inflação, tá? Essa é a meta do Banco Central americano. Sempre foi assim, pode ser que um dia mude, mas por enquanto o Banco Central americano, ele trabalha com uma meta de pleno emprego, que pleno emprego eles consideram ali cerca de 3,2% de taxa de desemprego, tá? Alguma coisa assim, 3,2, tá, de taxa de desemprego. O Banco Central americano já considera isso como pleno emprego. E inflação na casa de 2%, mas já está revendo isso para 3%, tá? Então ali entre 2% e 3%. Beleza? Por que isso é importante? Por que é importante você saber meta dos bancos centrais? Porque existe algo que são as políticas monetárias que o Banco Central vai lançar a mão ao longo dos anos, dos meses, das semanas, para que consiga atingir a sua meta. Então, se o Banco Central brasileiro tem uma meta de controlar a inflação, a partir da hora que o governo brasileiro começa a imprimir dinheiro, ou seja, começa a distribuir, a injetar caixa na economia, obviamente a inflação tende a começar a pegar. E aí o Banco Central brasileiro tem que começar a agir através das suas políticas monetárias para controlar essa inflação e conseguir atingir a meta, tá? E o Banco Central americano também, tá? A taxa de desemprego, pessoal, a gente pode ver isso agora, tá? Taxa de desemprego americana aqui tá hoje em 3,9%, tá? A meta, se eu não me engano, é 3%. A gente pode até ver, tá? A mediana aqui embaixo. A meta é 3%. Por volta do 3,5%, tá? Essa é a meta de taxa de desemprego, tá? Olha como a gente teve um ápice, né? Uma subida vertiginosa aqui de 14,8% durante a pandemia. Natural, né? E aí, logo em seguida, a gente teve uma volta aí para essa média aqui de 3, 3,5, 3, 3,5, mas agora já começou a empinar e essa taxa de desemprego tá batendo quase 4%, tá? Então o Banco Central tá esperto nisso e tá entendendo que, olha, a partir da hora que essa taxa de desemprego começar a subir, a gente vai ter que começar a cortar a taxa de juros para mesmo que a inflação comece a subir. A gente tem alguns dados de inflação aqui, vamos lá, inflation, aqui. Inflação mês a mês, tá? Na verdade isso aqui é ano a ano, né? Mas ele pega a evolução mês a mês, tá? Então olha só como a gente tava, né? A inflação americana saiu de quase 10%, tá? 9,10%, 9,12%, para agora algo em torno de 3,17%, tá? A meta, pessoal, ela tá aqui embaixo, tá? A meta ela é mais ou menos essa aqui, essa casa entre 0% e 2%. Mas como eu falei para vocês, os Estados Unidos já estão aceitando uma meta aí de até 3%. Né? Muito se fala aí, não sei se vocês acompanham os jornais internacionais, mas muito se fala que os Estados Unidos já estão aceitando o 3% como uma nova meta. Tá? Então, se você conseguiu puxar isso aí até o 3%, tá maravilha. Né? Você agora já pode começar a se preocupar com o quê? Qual é a meta? Pleno emprego. Tá? Então, por que é importante a gente balizar isso um pouco? Porque isso pode dar um pouquinho de guidance para o que o Banco Central americano, o nosso presidente, o presidente lá do Fed, Jeremy Powell, pode começar a fazer corte de taxa de juros, inclusive, tá? Isso não tá específico, né? Se a gente for olhar aqui, ó, no FedWatch Tool, isso aqui é uma ferramenta que indica o quanto que o mercado americano aposta para a próxima reunião do Fed, tá? A próxima reunião vai ser dia 1º de maio de 2024 e o mercado, 87,7% do mercado acredita que o Fed vai manter a taxa de juros entre 525 e 550 base points, tá? Que é o que a gente está hoje, o current, 525, 550. Vou dar um zoom aqui um pouco a mais, para não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Beleza.
Tá, então já tem aí 87,7% das expectativas que o Fed mantém essa taxa de juros em 525, 550, tá? Provavelmente se a gente tiver ao longo das semanas, né, até o dia 1º de maio de 24, a gente tiver dados de desemprego piores, né, enquanto a inflação se mantém estável, né, o que vai ser um grande drive para que isso aqui comece a apostar em corte, né? Vai ser que os Estados Unidos consigam controlar a inflação, ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de desemprego cada vez maior, ou então, enfim, alguns dados de payroll que venham apontando para uma taxa de desemprego um pouco mais alta. E aí o Fed vai ser obrigado, né, num período mais curto, a cortar a taxa de juros. Você vê que para 12 de junho de 2024, a gente já tem uma aposta muito grande para corte na taxa de juros, tá? 66,7% é a expectativa de que a gente tenha um corte para 525 base points na target rate do Fed, tá? Então, para a próxima reunião de junho, não a de maio, de junho, já é esperado 66% do mercado espera um corte na taxa de juros, tá? E aí, para prazos mais longos, nem vale a pena a gente ficar olhando, beleza? Então, isso é um grande balizador, tá? Quando a gente fala um pouco sobre renda variável, sobre mercados, até, né, aquela barrinha do day trade que a gente olha, a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo no mundo. Tá? A gente tem alguns drives, né, que são óbvios, né, como inflação, taxa de juros, a gente tem guerras, a gente tem tensão entre Ucrânia e Rússia, a gente tem tensão na China, a gente tem até o próprio desaceleração da China é uma coisa que impacta a demanda global, tá? Tanto por commodities quanto até a própria aceleração econômica brasileira, que a gente também depende muito da China, tá? Tanto na parte de alimentação quanto na parte de commodities. Beleza? Então, cara, tendo mais ou menos essa ideia do que tá acontecendo, o que não tá, né? Enfim, a gente pode ter uma ideia também do que tá acontecendo no Brasil, tá? Aqui a nossa taxa de desemprego é uma das maiores do planeta, a gente tá hoje com 13,2%. Vamos ver os Estados Unidos, tá aqui, ó, quase 4%, né? A gente consegue perceber que vou dar um zoom um pouco maior, talvez vocês não estejam vendo. Agora eu tenho certeza que vocês estão vendo. Aqui, ó, Estados Unidos aqui, a gente consegue perceber que houve um acréscimo, né, de 0,2, né, na base mensal, né, na variação aí mensal de um mês para o outro. E no Brasil a gente até vem conseguindo, enfim, conter um pouco essa taxa de desemprego, tá? No mês a mês a gente teve um pouquinho de melhora, mas ainda assim um dos maiores desempregos do planeta Terra, né? A gente só tá perdendo agora pra África do Sul, beleza? Não quer dizer muita coisa, porque a Espanha também tá toda fodida, a Grécia também, mas enfim, é algo pra gente começar a ficar de olho. E os Estados Unidos já estão se incomodando, tá? Com esse 4% aqui, os Estados Unidos já estão se incomodando, porque eles querem, de fato, um pleno emprego, beleza? Então vamos lá, agora vamos pro que vocês gostam, vamos falar de gráfico, tá? Vamos para o gráfico, o gráfico é o que todo mundo curte. Vamos lá, pessoal, o que a gente viu, né? A gente já estava falando há muito tempo aqui sobre a desaceleração econômica da China, né? Então, o que acontece? Para quem acompanha meus stories, para quem acompanha meu Instagram, já deve ter visto algumas vezes eu falando sobre o quanto que a gente tem de defasagem entre o preço spot. Isso aqui é o contrato futuro de minério de ferro, tá? FEF2 aqui, ó, é o contrato futuro de minério de ferro, tá? Para quem já estava acompanhando aí os meus stories, para quem me acompanha no Instagram, já viu que eu falo há bastante tempo aí sobre o diferencial entre o spot, né, e o futuro, tá? Spot e o futuro. Tá? Aqui é o seguinte, spot nada mais do que isso aqui, pessoal, é um derivativo, tá? E ele tem uma entrega física, tá? Você pode, claro, você pode liquidar o contrato ou você pode carregar ele para ter a entrega física, tá? E esse contrato ele foi feito para hedge, né? Ou seja, ele foi feito para você conseguir, você é produtor, você é consumidor de minério de ferro, você consegue travar o preço onde você quiser usando, né, os contratos futuros. Só que existia uma grande... A gente estava vendo aí nos últimos meses uma grande diferença entre o spot, ou seja, o à vista que está lá no porto, tanto de Chengdu, de Xangai, de Dalian, enfim, o preço do minério de ferro no porto estava muito abaixo do preço do futuro, né? Então isso precisava de ajuste, precisava de uma arbitragem, então existia essa diferença entre o spot e o futuro, tá? E um dado também muito importante que saiu aí nos últimos 10, 15 dias foi que o nível
de demanda pelo minério de ferro tinha caído bastante. Só que o nível de estoque de minério de ferro nos portos tinha subido muito. Ou seja, tinha muito minério de ferro guardado nos portos, tá? Ao mesmo tempo que não tinha ninguém para comprar isso aqui, né? Não no preço que ele estava. E aí o que acontece quando você tem muita oferta e a demanda não atinge esse nível? Você precisa baixar o preço, né, daquele ativo que você está vendendo, daquela, pode ser uma commodity, pode ser batata frita, pode ser o que for, né? Se a oferta ela é muito alta e a demanda não está sendo capaz de suprir essa oferta, de limpar essa oferta, você precisa baixar o preço para que essa oferta comece também a diminuir, tá? Então, o minério de ferro começou a sofrer nessa pernada aqui com esse desequilíbrio muito forte entre a quantidade de minério de ferro que os portos tinham em estoque, o preço que ele estava e a diferença para o futuro, né? Então, e ninguém, óbvio, né, com a China, com a demanda da China cada vez mais baixa, ficava difícil mesmo você conseguir ter minério de ferro, ter uma demanda pelo minério de ferro para você, enfim, cara, 60% do PIB chinês, tá, é relacionado com a parte de construção, tá? Parte de construção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem uma desaceleração na construção, automaticamente você afeta muito o PIB chinês. E o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, tá? Isso não é coisa recente, não. O que vem acontecendo nos últimos 2 anos é que Evergrande, não sei se vocês estão acompanhando, se vocês acompanharam naquela época, Evergrande, a outra empresa lá, como era o nome da outra empresa também que faliu, enfim. Grandes empresas, grandes incorporadoras e construtoras chinesas declararam falência com débitos milionários, 500 bilhões de dólares em dívidas, né, de swap que vão sendo roladas, enfim. Essas empresas começaram a dar calote, ou seja, vou dar um grande exemplo aqui, é como se você tivesse comprado debêntures, como se você tivesse, sei lá, comprado um CDB de lojas americanas, tá? E ele tem que te pagar daqui a 20 dias. Chega daqui a 20 dias, lojas americanas viram e falam, olha, eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Então o que essas empresas começaram a fazer foi exatamente isso. Só que a gente não está falando de 10 mil reais, a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares em dívidas que não foram honradas, compromissos que não foram honrados. Tá, Felipe, mas essas dívidas ela tem lastro, né? De fato, elas têm lastro. E até um lastro físico, né? Ou seja, os ativos físicos das construtoras e incorporadoras servem como lastro. O que é lastro? É uma garantia. Olha, se essa empresa não pagar essa dívida, vocês executam e vocês têm aí alguns ativos que podem compensar essa perda. O problema é que com a demanda muito fraca, esses ativos começaram a valer muito pouco. E essas empresas declararam falência porque não tiveram como honrar os seus compromissos. Tá? Eu acho que ainda tem uma ou outra que tá sobrevivendo porque o governo chinês aí tentou recuperar, mas o fato é que a demanda chinesa está muito fraca, o setor imobiliário está muito fraco, o governo chinês está tentando recuperar, mas fato é que isso vai ser uma recuperação lenta e o minério de ferro está refletindo essa baixa dessa demanda. Tá? Então é óbvio que quando a gente tem, mais uma vez, quando a gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, uma das coisas que pode se ajustar é o preço. Se está muito caro, a demanda está baixa, você precisa baixar o preço para que a oferta seja tentadora. A palavra não é essa, não é tentadora, que a oferta seja viável, seja economicamente interessante para que a demanda volte a subir. Ou seja, você precisa. A demanda ela não existe hoje porque na teoria é muito caro para você construir na China e que você não tem interesse de pessoas comprarem apartamentos nos valores que eles estão hoje. Então o que você precisa? Precisa reduzir custo para você repassar essa redução de custo para o mercado de varejo. Me perdoem. Tá? Você precisa repassar essa redução de custo para o mercado de varejo para que eles tenham condição realmente de voltar com essa demanda, beleza? Enquanto isso não acontecer, esquece, o minério de ferro vai continuar sofrendo, tá? A gente já fez ajuste no minério de ferro, tá? Minério de ferro, por que a gente fala de minério de ferro? Porque Vale é totalmente dependente de minério de ferro, tá? Então o minério de ferro deve ter uma pequena alta para alcançar aqui nesse ponto de inflexão, para aí sim começar a esticar novos voos para baixo, tá? Lembrando que, vamos botar aqui no semanal, minério de ferro vem de uma grande perda de valor lá em 2021, tá? Quando a gente teve um squeeze na oferta, ou seja, cara,
as mineradoras tiveram que parar, a grande maioria teve que parar, ou pelo menos reduzir na pandemia, né? Teve que reduzir pessoal, teve que reduzir funcionários, teve que fechar muitos postos de mineração, ao mesmo tempo que os governos estavam injetando muita grana no mercado. O que aconteceu? Desequilíbrio. A demanda era muito grande, a oferta era muito pouca. O que acontece? Você deixa o preço cada vez mais alto. E aí as coisas foram se equilibrando, tá? Aparentemente, ponto de equilíbrio aqui é mais ou menos nessa região, tá? Entre os 120 e 130 dólares. E aí, cara, a gente viu uma grande lateralidade, falhas de rompimento de fundo, né? Falhas de renovação de topo, enfim, né? Então, hipoteticamente, esse é um excelente ponto de retorno, tá? Um excelente ponto de compra. Perdendo essa mínima, a gente vem buscar esta mínima aqui para a gente fazer este movimento, tá? Possivelmente é esse movimento que a gente deve esperar do minério de ferro. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que é o seguinte: se o preço não perde este fundo aqui, tá? Que é o suporte natural dele, a gente precisa engatar novas sequências para essa máxima, para ele conseguir recuar. Importante, tá? Ponto de inflexão aqui, tá? Ponto de inflexão seria 50% dessa perna para cima, então o preço ainda pode fazer uma puxada para cima no minério de ferro, tá? Em detalhes aí nos próximos episódios dessa novela, tá? Assim como a mesma coisa, tá? Beleza, a gente já viu minério de ferro, vamos falar de Vale então, já que a gente já tá olhando minério de ferro, vamos dar uma olhada em Vale também. Vale, que coisa linda, né? Vale segue numa grande lateralidade, mas acho que o mais importante, né? Além da gente olhar para essa lateralidade, né? A gente está negociando baixo, inclusive uma grande oportunidade de compra apareceu em Vale há uns meses atrás, que foi exatamente esse fundinho aqui. Vale a R$58, é uma excelente compra, né? E agora a gente tá pintando mais uma oportunidade de compra em Vale, tá? Muita gente acredita que Vale pode continuar, vai continuar caindo, porque o minério de ferro vai continuar caindo. Mas detalhe, o minério de ferro não é necessariamente ele vai continuar caindo, tá? Como eu falei, ponto de inflexão aqui embaixo nesse suporte, tá? Para ele continuar caindo, ele precisa perder aqui, tá? E a gente já viu no diário que o maior ponto de inflexão desta queda aqui, tá? Desta queda aqui, ainda precisa subir um pouco, tá? Que é essa região aqui, beleza? Mas a gente tem ponto inicial dessa tendência, o ponto final, caso ele rompa essa máxima que a gente tem confirmado que esse é o ponto final, e a retração seria mais ou menos para o teste dessa região azul que a gente tem aqui, tá? Então o minério de ferro ainda pode sim engatar uma alta incrível nos próximos dias, tá? Vamos ver os próximos episódios dessa novela, como eu mesmo havia dito, tá? E beleza, e Vale, a mesma coisa, a gente já estava muito próximo aí de uma oportunidade grande de compra. Vale, inclusive, eu tenho uma compra em Vale, que foi acionada nessa região aqui, tá? Eu fiz uma compra a 60 e a 70, tá? Fiz uma compra a 70, não, desculpa, não foi a 70. Foi a 70? Não foi a 70, foi a 60 e a 55? Ou foi a 65? Bom, depois eu vejo no meu home broker, tá? Mas acho que foi isso, foi a 65 e a 60. Alguma coisa dessa, tá? Mas o meu médio tá mais ou menos aqui. O meu médio tá mais ou menos aqui nessa região. E, cara, não tenho nenhum stop aqui não, tá? Pra mim, Vale é um trade de uns 6 meses aí pra gente buscar essa região. Atenção, CVM, isso não é call de compra, tá? Pra gente buscar esse novo topinho aqui, tá? Na pior das hipóteses, tá? Eu perco aí 10%, 15%, 15 não, eu perco 10, 12% e tenho aí um retorno no meu preço médio, tá mais ou menos aqui, né? Meu preço médio tem um retorno de aproximadamente quase 20%, mas isso aqui ainda dá para subir bastante, tá? Isso aqui para mim ainda dá para subir bastante, Vale tende a testar este último topinho aqui por causa dessa lateralidade, tá? Então a gente provavelmente ainda tende a testar essas últimas máximas aqui em cima do gráfico semanal, beleza? Tá? A gente tem pontos muito relevantes de suporte e de resistência no gráfico de Vale semanal, tá? E o mais legal aqui é que a gente vem fazendo novos fundos consecutivos, né? Você vê que a gente não tem rompimento de fundo confirmado, tá? Então vamos observar Vale nos próximos meses, tá? E olha só, pessoal, vamos lá, vamos pro ouro, né? Na verdade, vamos antes passar aqui pelo petróleo, barril de petróleo, tá? Barril de petróleo que a gente já sabe que ele é um grande componente inflacionário, ou seja, ele afeta sim. Ai, como era o código da gasolina?
Cadê? Brasil Gasoline Price da ANP. Beleza, então olha só. A gasolina já tá em um patamar de 1,16, tá? 1 dólar e 16 centavos. Se a gente for colocar isso na calculadora, 1,16 vezes 5, a gente tá falando de R$6. Eu não tenho carro, eu não sei quanto é que tá a gasolina hoje, né? Então, deixa eu ver. Preço da gasolina. 5,58 por litro, né? O preço médio aí, não sei, vocês me dizem se isso é realmente o preço médio, 5,73, 5,58, enfim. Então a gente estava falando aqui da ANP 1,16, mas não era isso que eu queria não, cara. US Diesel Sales... Tinha um contrato futuro de gasolina, cara, eu não me lembro. Será que eu salvei aqui? Não salvei, cara. Eu costumava deixar isso aqui salvo. Não tá aqui. GDP. Fed Funds. Não tá. Diesel Sales Price. Aqui é o preço do diesel, né? Tá 4 dólares. Não é o preço do diesel. Bom, tava 2 e alguma coisa. Regular Commercial Gas Price. Aqui. Não é isso aqui? Gas Price USA. Tá aqui, ó. É isso aqui, tá? É isso aqui. 3,53. Não, 3,53. Pra quem não sabe, gas não é gás, tá? Gas não é gás. Gas é gasolina. Vamos ver se tem algum... Não, tá. Beleza. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui? Esse preço aqui não é por litro, tá? É por galão. Então, quantos litros tem um galão? Tem 3 litros. Então a gente divide isso aqui por 3,78. Cadê? 3,55 divididos por 3,78. A gente tem 0,93. 0,93 vezes 5. A gente tá falando de 4,65, tá? Então o preço da gasolina... Não, isso aqui tá errado. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei se realmente isso aqui tá sendo cotado. Price, Gas Price USA. Não sei se isso aqui tá sendo realmente cotado em galão, tá? Não sei. Gallon. 3,56. Acho que é, cara. Acho que é. Então a gente tá falando de... 3,56 vezes 5, a gente está falando de 17 o galão, 17,8 dividido por 3,7, a gente está falando de 4,81, R$4,80, tá? De qualquer forma, deixa eu ver se tem aqui, acho que aqui a gente tem dados sobre gasolina, gas, oil, não... Fuel. Acho que tá escrito fuel. Cadê todos? Não, bom, enfim. Deixa pra lá. Bom, o que é importante aqui é a gente entender o seguinte, tá? O barril do petróleo, ele é um componente importante demais na inflação. Por quê? Porque ele também determina custos de abastecimento, é óbvio, mas determina custos de frete. Tanto frete marítimo, tanto frete por avião, frete de caminhão, tá? Quanto mais caro a gasolina tiver, mais isso vai ter que ser repassado no custo do frete para a empresa que contrata o frete. E a empresa que contrata o frete vai ter que repassar esse custo para o consumidor final, não tem jeito, né? Afinal, né, não tem nenhuma ONG aqui, todo mundo quer ganhar dinheiro, e se você está tendo um custo maior, você tem que repassar esse custo para você manter sua margem. Então, o petróleo, né, o barril, ele é um fator preponderante para que a inflação descolhe, né? Inclusive, a gente estava vendo em 2022, aqui foi a guerra da Ucrânia, né? Começou a guerra da Ucrânia, na verdade aqui começou a guerra da Rússia com... Acho que foi isso, né? Começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, foi exatamente isso. Ou foi aqui em 2023, julho, agora eu não lembro, tá? Mas o que aconteceu aqui? O petróleo disparou.
tá? De uma forma incrível, chegando a bater 137 dólares o barril. Isso é uma loucura, tá? E aí, obviamente, né, com o tempo a gente foi equilibrando essa oferta e demanda, mas recentemente a gente também teve um pico muito forte do barril de petróleo que levou aos Estados Unidos cancelarem, na verdade cancelaram não, desistirem da ideia de um corte mais cedo sobre a taxa de juros. Quando você corta a taxa de juros, você começa a incentivar a economia. Incentivando a economia, você corre o risco de perder o seu controle sobre a inflação. Então, como a gente tinha também esse impacto negativo na inflação, ou seja, né, se você tiver um preço mais caro da gasolina, você afeta negativamente, ou seja, ela vai crescendo, você afeta negativamente a inflação, beleza? Então, cara, o que a gente sobrou aqui, né? A gente sobrou com exatamente essa questão de que a gasolina, o petróleo, na minha opinião, já fez a sua última movimentação, tá? A gente viu aqui no semanal muito forte, né? Uma semana muito forte, tá? Aqui, ó. A última semana foi muito forte, a gente terminou essa com uma rejeição, mas a última semana foi um rompimento muito forte que falhou, tá? Então a gente encerra esse 18 de março, essa sexta-feira, na verdade 18 de março não, né? 18 de março não, que hoje é domingo 24, né? Então a gente tá falando do dia 22, não sei porque que tá dia 18, né? Segunda, 18 de março, tá, segunda a sexta, aqui também de segunda a sexta, beleza. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma tentativa de rompimento, uma falha desse rompimento, ela até confirma na última semana, mas falha na semana que a gente encerrou agora, né, no dia 22. Isso aqui pra mim já deixa bem claro que a gente entrou num ponto de inflexão, tá? Então se a gente for olhar, a gente tem perfeitamente, tá, essa retração, deu azulzinho, tá, essa retração de 50% desta pernada, tá? Então a gente tem perna, retração e essa tentativa de rompimento, tá? Então, na minha opinião, movimento equilibrado. Agora a gente deve buscar preços mais baixos para o petróleo, tá? O que deve também impactar positivamente a inflação, tá? Então é isso que a gente espera aí para as próximas semanas, que o minério de ferro venha, que o preço do barril de fato venha testar esse fechamento, né? Que ele venha realmente testar esse rompimento. Você vê que a gente tem um rompimento em forma de bandeira, ele faz pullback, né? Rompendo aqui em cima, a gente já começa a pensar realmente num teste novamente dessa faixa de 94, 95 dólares o barril, mas o mais importante agora é que ele realmente perca essa bandeira aqui e volte a testar essa mínima dos 72 a 73 dólares. Calma aí que apareceu uma compra aqui no meu cartão, peraí. Tá. É minha mulher. Então apareceu. Então a gente tem essa dinâmica aí de possivelmente, cara, levando em conta aí todas as reuniões da OPEP, o que eles decidiram sobre corte na produção de barril, acho muito difícil a gente realmente reverter isso até embaixo, né? O preço vai provavelmente dar uma lateralizada, a gente já começa a ver indícios muito fortes de que a gente não está num ciclo de rompimento, ou seja, a gente já consegue perceber que o preço ele tem pontos de rompimento definidos. Olha aqui ó, como o preço rompe, né? E não afasta muito do ponto de rompimento, retorna uma correção bem profunda, não perde fundo, rompe novamente aqui, ó, aqui, tá? O que a gente espera é mais uma correção bem profunda, tá? Então, target para mim é o retorno para essa LTA, é o retorno, né, para essa, a gente teve esse ponto de rompimento, é que ele corrija para dentro desse ponto de rompimento para aí sim oferecer mais uma oportunidade de compra para a gente subir junto com o barril de petróleo, beleza? Essa é a minha intenção aqui, tá? E a gente teve um fenômeno agora recentemente muito curioso, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente teve agora o fenômeno do flight to quality sem sentido nenhum, que ou seja, né, existe um risco iminente. Os mercados estão caros, tá? Se a gente for olhar aqui, pessoal, os mercados estão extremamente caros, tá? Extremamente caros. A gente já consegue ver aí, ó, no gráfico diário, uma alta. Vamos lá. Uma alta de 74%. Desde o final do ano passado, desde do final de 2022, de janeiro de 23 a, vou até colocar aqui, janeiro de 24 aqui, ó, janeiro de 24 aqui, de janeiro de 23, em um ano,
o Nasdaq subiu 66%. Isso é uma loucura, tá? Isso é uma loucura. O Nasdaq subiu 66% em um ano, tá? Praticamente em linha reta. A gente teve um período de correção, mas basicamente em linha reta. E se a gente for pegar aqui, ó, de outubro de 23 até agora, que a gente tá falando aí de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente tá falando de, cara, de menos de 6 meses, né? A gente teve uma alta de 30% em menos de 6 meses. A gente vai bater fim do ano mais 66% de novo. Complicado, né? Então já cria-se um valuation de que o mercado americano tá caro, tá? E assim, existe uma coisa chamada prêmio de risco, né? Por que tá caro? Porque o valuation não é esse, né? A gente não tem esse valuation, a taxa de juros ainda tá alta, a gente tem diversos segmentos que apontam para um mercado já muito caro. Claro que é muito difícil a gente analisar assim, né? Múltiplo de lucro, né? A bolsa tá negociando a X múltiplo lucro, mas a gente tem que entender que o mercado americano, ele é muito tecnológico. Empresas de tecnologia, elas negociam sim a múltiplos muito altos porque o valuation delas é mais intrínseco, né? Você não consegue determinar o quanto um chip tem de impacto na produção, na receita para daqui a 5 anos, 10 anos, né? Pô, pode ser algo incrível como aconteceu com a Nvidia. Então, é muito mais fácil você fazer valuation para 5 anos, 10 anos, 15 anos de uma Vale, de uma petrolífera, de uma empresa de saneamento, de distribuição de energia. É mais fácil porque é mais previsível, até mesmo a sazonalidade. Empresa de tecnologia. E aí sim, essas empresas, você pode pegar uma métrica de valuation de preço sobre lucro e você entender se está caro, se não está caro. Agora, empresas de tecnologia vão ter PL altos mesmo, é natural, né? Você trabalha muito com o que você ainda não sabe, né? E aí você tem esse PL que distorce, né? Por quê? Porque a empresa começa a subir nas promessas, né? Pô, isso aqui vai ser uma tecnologia incrível que vai mudar o mundo e não sei o quê, mas ainda não ocorreu. Então você negocia, você está negociando um futuro que não aconteceu ainda e que ele é incerto. Você não tem o valuation, não dá para você... Como você faz o valuation de Bitcoin, né? Então, mais ou menos isso. Mas o que vem acontecendo, né? A gente tem Nasdaq nas alturas, tá? Já que isso aqui já está muito, muito mais caro do que deveria. O valuation, o prêmio de risco aqui apertou muito, né? Você não tem muito... Se você comprar aqui, você está comprando caro, independente se subir mais, você compra muito caro aqui em cima, né? É claro que você não pode deixar de continuar comprando, porque você não sabe até quando que vai subir, mas você está comprando caro, né? Então, e é por isso que toda a correçãozinha mais simples que a gente tem já oferece uma compra, né? Aqui também, oferecer uma compra, outra compra, outra compra, outra compra, né? Até a hora que a gente não tiver mais compra, a gente começar a perder fundo. Isso significa que o valuation aqui tá caro, mas eu não sei se vai continuar subindo. Então, cara, sempre que caiu um pouquinho eu compro, caiu, comprou. Até quando o caiu, comprou vai funcionar? Eu não sei, né? Mas já existem métricas econômicas que dizem que não é hora de você começar a comprar ou você continuar comprando ativos de renda variável muito caros. Por quê? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o ouro, tá? Isso aqui é o ouro nos últimos meses, né? Na verdade, eu vou colocar de fevereiro para agora, né? Que é o que mais importa que esse último fundo. Ouro chegou a valorizar quase 12% de fevereiro até agora. A gente está falando de 2 meses, né? De um mês e meio, né? Que tem o fevereiro inteiro até hoje, né? Dia 24, né? A gente está falando de 1 mês e meio, 2 quase. Então, a gente está falando de 11% em um ativo que, cara, é um hedge, né? E ouro já estava caro, né? E isso que vocês têm que entender, ouro já estava caro. A gente já estava realmente tradando acima de topos históricos. E de repente a gente tem uma guinada dessa aqui, isso para mim significa que tem alguém que sabe de coisas que a gente não sabe. Não, mas pode ser alguma outra coisa. De fato, pode ser, né? A gente já teve falha de rompimento desse topo aqui. Provavelmente agora a gente vai engatar um topo duplo até pra gente fazer a arbitragem, né? Isso aqui subiu em linha reta, né? Onde ele estava, onde ele veio e precisa corrigir. Então, se isso aqui subiu em linha reta, provavelmente a gente pode ter um teste aí desse último topinho, até para
conseguir corrigir um pouco e aí sim ele continuar subindo ou não, né? Senão ele precisa fazer esse movimento aqui, tá? Vai testar, vai continuar corrigindo, tá? Então o ouro para mim segue o mesmo dilema do Bitcoin, tá? Que olha aqui, ó, tá subindo agora 4% quase, tá? Mas subiu alucinadamente. Inclusive a gente teve uma compra aqui incrível, tá? Essa compra aqui foi muito boa, tá? Enfim. Então, o que acontece? O Bitcoin, ele também, ao longo do tempo, tá? Ele foi encarado como um ativo de reserva de valor. Embora, cara, o Bitcoin pra mim é um negócio muito louco, né? Assim, você faz o valuation dele como, né? Como é que você avalia ele? Ele é... Cara, basicamente, o Bitcoin é lastreado em tecnologia, é lastreado na blockchain, é lastreado, cara, num cara que ninguém sabe quem é, o Satoshi e o caralho a 4. Foda-se isso aqui, eu não consigo mensurar. Qual é a grande sacada aqui? Eu não consigo saber se tá caro ou não. Isso quer dizer que eu não tenho Bitcoin? Não, eu tenho. Mas não consigo saber se tá caro ou não tá caro. O que eu torço aqui? É que eu torço para que continue subindo para sempre. Eu vou continuar comprando e que continue subindo para sempre, foda-se. Eu não tenho valuation. É por isso que hoje o Bitcoin na minha carteira representa 2,5%, 3%. É muito pouco. Por quê? Porque eu não tenho como avaliar, não tenho como dizer aonde... Eu ainda não sei, e acho que muito cara grande também não sabe, aonde que o Bitcoin se encaixa nos ciclos de mercado. Como que o Bitcoin se encaixa em cada ciclo. Quando começou a pandemia, muita gente achou que, cara, o Bitcoin ia ser uma reserva de valor, ia explodir, pá, não sei o quê. Vamos ver o que aconteceu em 2020. Cadê? 2020. Olha aqui, ó. 2020 inteira, né? Que foi a pandemia braba. Olha o que houve aqui, ó. Lateral. Mas explodiu depois. Explodiu depois por causa do efeito manada. Porque os Estados Unidos começaram a injetar grana, começaram a dar cheque de $2.000 para todo mundo e não tinha onde colocar, cara. Foi aquela época que nasceu a Robinhood, aquele caos lá da GameStop, onde todo mundo tava em casa, não tinha o que fazer, você tava ali e neguinho tava lá te ensinando a tradear Bitcoin, a comprar Bitcoin e criptomoeda. Foi a época dos NFTs, aqueles terror daqueles macaquinho que valia $200.000 e que nem existe mais hoje. Então, foi um boom, né? Aqui foi um boom, tanto que o boom foi corrigido. Então, aonde o Bitcoin se encaixa nos ciclos econômicos? Eu ainda não sei, né? Então, fica difícil avaliar, beleza? Já pulando aqui, a gente já falou de S&P, na verdade a gente já falou de Nasdaq, S&P também é a mesma coisa, né? Tá um valuation extremamente caro. Acho que aqui não tem muito para onde correr, jamais compraria aqui, embora a gente esteja, tá? Obviamente a gente esteja dentro de um ciclo de canais curtos, né? Você não tem, quem vende não ganha muita grana, né? Você não consegue vender nada aqui. Essa venda aqui também, talvez você tenha feito algum dinheiro, mas é muito difícil, tá? Então quando tá difícil, é porque provavelmente a gente tá falando de um ciclo de canais de correção curta, tá? Canal estreito. E aqui também, mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tá num ciclo de canais estreitos, tá? Nos dois maiores índices acionários do planeta Terra, que é o S&P e o Nasdaq. Então, não tem muito pra onde você correr, né? Aqui é continuar comprando. Caiu, comprou, não tem jeito. Corrigiu, comprou. Tá? Então, até a hora que corrigir forte, e aí a gente não vai saber como, mas a gente já tem alguns sinais aqui, o Bitcoin explodindo e o ouro também, isso é que é mais importante, tá? O Bitcoin explodindo e o ouro também, tá? Se a gente for ver aqui, cara, em 2020 o Bitcoin explodiu sozinho, tá? A gente teve, enquanto o ouro tava explodindo em 2020 no começo, olha aqui, ó, olha aqui. Enquanto o ouro explodiu em 2020 no começo, com alta de 42%, o que aconteceu? O Bitcoin começou a explodir aqui, ó, em 2021. Quando o ouro começou a andar de lado, né? Foi toda essa janela aqui. Aqui foi onde o Bitcoin começou a explodir e o ouro andando de lado. Tá? Então não consigo encaixar isso em lugar nenhum, tá? Agora não, agora ambos estão andando juntos, né?
seja, o ouro continua subindo e o Bitcoin também engatou mais ou menos na mesma hora, né? Você vê que aqui o ouro começou essa escalada em outubro e novembro de 22 e o Bitcoin muito parecido, né? Janeiro, cadê? Outubro e novembro de 22, outubro e novembro de 22, outubro e novembro de 22 foi a mínima, né? Foi quando o Bitcoin começou a subir junto com o ouro, tá? Aqui, ó. Outubro de 23, não, calma aí. Outubro de 22 aqui, ó. Outubro de 22 aqui, ó. Outubro e novembro de 22 foi a mínima do ouro também. Então, começa a ter uma certa correlação, tá? Mas ainda é muito cedo para dizer. E aí a gente vem para os títulos americanos de 10 anos, tá? Títulos americanos de 10 anos, pessoal, olha que interessante. Com a fala do Jeromel, né, com a fala do Jeremy Powell, os títulos deram uma arrefecida, né? Para quem não sabe para que serve esse título aqui, isso é uma baliza, a gente usa isso aqui para balizar custo de dívida futura, tá? Isso aqui é um título de 10 anos americano, a gente chama de ponta longa da curva de juros. Para que serve a ponta longa? Ela precifica dívidas de companhias, empresas, o custo do dinheiro, tá? Quando isso aqui cai, o custo do dinheiro fica mais barato, tá? Quando isso aqui sobe, o custo do dinheiro fica mais caro. Então, o que é custo do dinheiro? Você pegou um empréstimo, você precisa pagar ele. Se isso aqui estiver subindo, o empréstimo que você paga fica mais caro. O custo do dinheiro que você pegou fica mais caro. Se isso aqui cai, o custo do dinheiro que você pegou fica mais barato, tá? Então, isso aqui a gente está vendo que depois das falas do Fed, o custo do dinheiro começou a cair. Isso impacta positivamente empresas, né? Vocês sabem, vocês já devem saber, quem me acompanha há um tempo deve saber que valuation de empresa é feito exatamente dessa forma. Você pega custo que essa empresa, claro, né? De uma forma bem simples aqui. Você pega todos os dados de valuation, também pega ali o custo da dívida, ou seja, quanto de dívida, quanto por cento alavancado essa companhia tá, qual o prazo dessa dívida, qual o custo, tá? Então você vai tirar ali o que é o preço dela, né? O lucro. Então, se você tem o lucro é o quê? É lucro líquido, você tem que tirar a dívida também, custo, enfim. Se essa dívida aumenta, você consegue perceber que o lucro dela também vai diminuir. Então, se isso aqui sobe, se isso aqui começar a subir, o que vai acontecer? O dinheiro fica mais caro. E aí essas dívidas dessas empresas, essas dívidas da ponta longa, essas dívidas mais longas também começam a ficar mais caras. Automaticamente o lucro cai, com o lucro caindo, você também tem o preço das ações caindo, o preço de tela também cai para acompanhar a redução na projeção de lucro devido ao custo do dinheiro ter ficado mais caro, beleza? E a gente começou a realmente entender que o Fed prometeu um tipo de agressividade dependendo de como vão vir os dados de desemprego, tá? Então, se a inflação estiver controlada e o desemprego ainda não for controlado, pode ter certeza que o Fed deve antecipar esse corte da taxa de juros, tá? Isso foi reprecificado aqui na ponta longa de juros, beleza? Mas o S02, tá? Título de 2 anos, tá? Que é um título mais curto, também chegou a bater 5,25, tá? Agora negociando na casa dos 4,59, 4,60, tá? Também sentindo aí a mesma função. Só que 4,59, tá? E 4,2 a gente consegue perceber que a curva ainda está invertida. O título mais curto está pagando mais do que o título mais longo, tá? Isso ainda tem que entrar em uma estabilidade, tá? É natural que a gente veja a ponta longa cair mais. A ponta curta cai mais para que a ponta longa consiga manter-se pagando mais. Mas enfim, isso já é só um detalhe, tá? E aí, é claro, se a gente for juntar tudo, ou seja, aqui ó, volta de demanda da China, né? A gente tem a China aí realmente tentando voltar com essa demanda. Isso vai depender muito do que o Partido Comunista decide ali dentro sobre quanto de dinheiro eles vão injetar na economia, tá? Juntando tudo isso, e obviamente, cara, uma coisa importante que muita gente não consegue entender é o seguinte, mais 100. Isso aqui tá inflacionado, tá? Vai ser muito bom, vai ser muito saudável a correção disso aqui, tá? Isso aqui está inflacionado, precisa corrigir mais ou menos ali para os 16, 17 mil pontos, tá? Isso aqui está inflacionado. Para a taxa de juros vai ser muito bom isso aqui cair, tá? Porque vai abrir espaço, pessoal. Olha só, o Fed não consegue cortar juros com a bolsa lá em cima, tá? Esquece, o Fed não consegue cortar juros com a bolsa lá em cima. Então o Fed vai precisar de alguma forma puxar essa bolsa para baixo, tá? Ou
esperar que essa bolsa tenha uma correção para aí sim começar a cortar juros. Se o Fed corta juros aqui, fudeu, porque ele artificialmente empurra esses índices para cima, tá? É natural. A partir da hora que você tem uma previsão de corte de juros, ou de fato ele corta juros, artificialmente você está jogando o valuation de lucro dessas empresas para cima e, obviamente, os índices vão representar essa alta, tá? Então, o Fed precisa, para cortar juros, ele precisa que a ponta longa caia, que a gente tenha correção, enfim, tá? Só que é o seguinte, a ponta longa cair, esquece, também joga índices para cima. Então, também ia ser muito bom se essa taxa de 10 anos puxasse para cima para que ela pague mais do que a taxa curta, né? A taxa longa precisa puxar, ela precisa subir um pouco mais, ou então a taxa curta precisa cair muito mais, só que isso ao mesmo tempo vai jogar a bolsa para cima. Tá? Taxas longas e curtas, quando caem, puxam a bolsa para cima. Então o Fed está num dilema, que é o seguinte, a gente precisa manter uma taxa de juros que seja saudável para que não atinja muito o desemprego, ao mesmo tempo que a gente precisa controlar a inflação, ao mesmo tempo que a gente não pode subir artificialmente os nossos índices através do corte de juros. Então tem muita coisa aí que é muito difícil pro Fed. Some-se a isso, tá? Some a isso o fato de a China hoje segurar a maior reserva de títulos de dívida americana. A China hoje, se ela resolver vender todos os títulos de dívida americana que ela tem, ela joga essa taxa aqui longa para mais de 7%. Se ela resolver desovar, ela joga essa taxa acima de 5%. Fácil. Então o Fed ainda tem essa. Puta, se eu cortar juros agora, se amanhã depois os caras resolverem começar a dumpar, a vender tudo, tá? Porque é inversamente proporcional, tá? A partir da hora que a gente tem o yield, aqui, ó, o yield do título caindo, é porque o preço dele tá subindo, tá? A partir da hora que a gente tem, vamos inverter, o preço do título descendo, ou seja, uma venda muito grande, o yield precisa subir, tá? Isso aqui é inversamente proporcional no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, é aqui também. E, inclusive é assim que a gente ganha dinheiro na marcação a mercado, tá? Você compra um título que, enfim, tá muito caro, espera ele se desvalorizar e você ganha dinheiro com isso, né? É complicado, um dia vocês vão entender, acho que quem já me acompanha há um tempo sabe exatamente como é que funciona a marcação a mercado, mas é inversamente proporcional, beleza? Então os capítulos vão ser... A gente tá num momento, num timing muito esquisito, tá? Mas não que não seja possível ganhar dinheiro. E vamos finalmente falar do nosso Ibov, pessoal. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, né? Vamos lá. Vamos puxar aqui. Cara, o meu cafezinho já deve ter gelado, né? Puta. Ai, já tá terrível, caralho. Vamos lá. Índice futuro 60 minutos. Índice futuro 60 minutos. Pessoal, vídeo de recap é longo mesmo, né? Não tem jeito, tá? Vídeo de recap é longo mesmo. Bom, índice futuro 60 minutos, pessoal. Eu vou puxar aqui pelo nosso... Cadê? Pelo nosso Ibov mesmo. E depois eu falo sobre o índice futuro. Vamos puxar o Ibov no diário. Tá, o melhor que a gente faz. Ombro, cabeça, ombro, Felipe. De fato, ombro, cabeça, ombro, né? Até 2 ombros aqui, um terceiro ombro, rompeu o ombro, mas ele tem que romper esta linha aqui, chama-se neckline, linha de pescoço, né? Vou até fazer uma linha reta aqui. Final do ombro, final da cabeça, não rompeu. Nada feito por enquanto, tá? A gente tá agora numa lateralidade, tá? Fica bem claro aqui, fica bem evidente que a gente tá agora numa lateralidade. Mas a gente fez um movimento importante aqui, que foi o quê? Foi a retração, tá? Perfeita desse movimento, buscando aí esse último fundo. Então, o que eu acredito, né? O Ibov aqui, o Ibov, tá, pessoal? Não tô falando do índice ainda. O Ibov, ele tende a vir buscar, tá? Fez a inflexão, agora ele tende a vir buscar o preço justo dele aqui embaixo, tá? O preço ainda pode cair para cá para testar esse último fundo. Falando disso, vamos dar uma olhada no índice futuro também na mesma lógica, tá? Fez o seu ponto de inflexão, tá? Pode vir buscar esse último fundo,
Pra quê? Pra, se ele quiser continuar caindo, pra ele continuar esse movimento de baixa, né? Ondas dentro de ondas, né? Ondas dentro de ondas. Dificilmente vai romper direto, sendo que ele já deu 2 rejeições aqui embaixo, tá? Então, possivelmente ele teste, limpe essa liquidez de fundo aqui, retorne para um pullback e aí sim, se ele quiser cair, ele continue caindo. Caso contrário, tá? Ele vai ter essa escalada aqui para voltar para essa região de topo e aí sim ele vai decidir se ele continua fazendo este movimento ou se ele retrai e faz este movimento aqui, tá? Aí fica cada um por si. Basicamente, eu ainda espero uma quedinha do índice para ele limpar essa liquidez aqui de baixo, tá? De uma forma geral, o preço já vem dando alguns sinais, né, de falhas de continuidade de topo, né, de compra, quer dizer. Então a gente tem topos mais baixos, rompimentos de fundo ainda não foram confirmados, né, porque a gente tem essa perna aqui, topo foi rompido, tá? Mas ainda não teve uma perda de fundo necessária, né? Ou seja, a gente teve esse movimento de queda inteiro sem uma correção que tenha rompido o fundo. Ela veio agora, tá? Ainda não rompeu o seu fundo nem aqui nem aqui. Seria o ideal para ele continuar esse movimento, tá? Ainda assim, espero que esse movimento continue para baixo, pelo menos para limpar essa liquidez do fundo. Pensando em lateralidade, tá? Eu não venderia aqui embaixo, tá? Eu não venderia aqui embaixo. Então, ao mesmo tempo, eu só compraria a partir da hora dessa limpeza de liquidez aqui. Tá? Se ele não limpar essa liquidez aqui, dificilmente eu estaria tentado a comprar, né? Desculpa, se ele não limpar a liquidez aqui de baixo, eu não compro, mas se ele também não tiver alcançado aqui embaixo, eu não vendo, tá? Eu só vendo, para mim aqui só tem venda, calma aí, só tem venda a partir desse miolo aqui, tá? A partir desse miolo aqui tem venda, eu acho interessante, né? Principalmente se ele não tiver limpado aqui embaixo, porque ele pode dar continuidade nessa sequência aqui, tá? Opa, fui salvar alguma coisa sem querer. E agora vamos abrir aqui a tela, que eu quero falar das operações de sexta-feira, tá? Vamos ver se dá pra gente ver aqui. Dá. Cara, faz um tempo que eu não faço recap, depois me falem se eu deixei alguma coisa de fora, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Depois vocês me falem aqui embaixo nos comentários se ficou faltando alguma coisa, né? Acho que não, tá? Acho que não. Vamos lá. Operações aí de sexta-feira. Iniciei com uma comprinha. Deixa eu jogar no 15 minutos aqui, que acho que é mais fácil. Aí, tá? Por que uma comprinha? Porque eu tinha essa região como ponto de inflexão, né? Vamos apagar aqui para ficar um pouco mais limpinho. Beleza. Tá, então vamos lá. Vamos apagar aqui também. Show. Então eu tinha essa região, tá? Como um ponto. Opa. Como um ponto de inflexão, tá? Ou seja, a gente tinha essa perna para cima, a correção devia ser mais ou menos nessa região e a gente tinha este ponto aqui como um ponto de suporte importante, tá? Então assim que esse mercado abriu, tentou romper essa região para baixo, tá? Eu tinha para mim que a gente precisava corrigir toda essa perna aqui para cima um pouquinho, tá? Pelo menos essa busca deste último topo, se bobear até a busca deste último topinho aqui, que seria a retração de 50% para ir continuar esse movimento e buscar essa região de preço justo, tá? Acabou que o mercado não respeitou a arbitragem em si e, vamos lá, deixa eu dar zoom aqui. Botar nos 5 minutos. E me deu uma outra compra, né? A gente já estuda, a gente já sabe, né? Que por muitas vezes isso aqui, e dentro de um contexto, né, pessoal? Não é comprar por qualquer motivo, né? Dentro de um contexto, ou seja, a tendência já bastante prolongada, né? Você vê que aqui a gente estava num ciclo de rompimento. Por quê? Porque o preço rompe, ele passa bastante do ponto de rompimento, tá? E não tem retorno, ou seja, qual foi a última vez que o preço veio testar essa região aqui? Não veio ainda, né? Não veio ainda, tá? Então isso aqui é característico de urgência e pressão. Isso aqui é um ponto de início de ciclo de rompimento, tá? E o mercado vem bem forte, né? Ele corrige e na última tentativa de rompimento, o que acontece? Ele não vai muito longe, retorna para dentro desse ponto de rompimento. Mais uma vez, tá? Ó, ponto de rompimento, ele testa, retorna para dentro. Ponto de rompimento, ele testa, retorna para dentro, testa, faz o pullback e aí ele afasta. Essa para mim, essa barra 1 aqui para mim, ela era uma barra de clímax, tá? A gente pode chamar isso aqui também de barra de exaustão, tá? Era uma barra de exaustão. Indicava o final de uma tendência longa,
tendência já era longa, ela já perdurava aí uns 2 dias, né? Esse seria o terceiro dia. Não tinha tido correção profunda ainda, né? A gente não tinha rompido topos ainda, a gente não tinha tido o fechamento deste gap negativo. Então, me fez entender que essa barra 1 para mim poderia ser uma barra de clímax, que a gente podia ter um trend from the opening, tá? Que seria exatamente um começo de uma puxada de alta aqui. Claro que era uma das alternativas, haja visto que a gente também poderia estar falando dessa correção aqui, tá? Aqui, sendo rompida para baixo, tá? E aí a gente buscaria essa última mínima. Então, eu trabalhei com a hipótese que me traria um maior risco-retorno, e infelizmente, né, na verdade, ele me deu mais uma barra de possível clímax, né? Ou seja, mais uma barra aqui na 18 que eu fiz a compra dela, acabei até saindo num scalp legal, tá? Eu fiz a compra aqui, fiz outra compra aqui, saí num scalp da posição que eu tinha feito a compra aqui, e aqui eu tomei o stop desta compra aqui, tá? Então eu consegui sair num scalp aqui, e aqui eu tomei o stop e entrei novamente comprado na barra 30, tá? Aí um detalhe importante, tá? A barra 30, eu ainda estava muito insistente na compra da barra 30, na compra em si, né? Por quê? Porque eu já estava vendo mais alguns sinais de falhas de rompimento, ou seja, o preço testa a mínima, não vai longe, retorna para dentro, tá? Testa a mínima, não vai longe, retorna para dentro. Tá? Então aqui a minha expectativa era, no mínimo, que ele retornasse para dentro, tá? E aí testasse máximo. A minha saída estava aqui em cima, tá? A minha saída estava aqui em cima, que para mim poderia ser uma wedge, tá? 1, 2 e 3, tá? Poderia ser para mim uma wedge, bandeira final, deveria testar este topinho aqui, tá? Para aí sim romper e continuar subindo. Essa era a minha compra da barra 30, foi o meu racional. Infelizmente não foi, eu saí no 0 a 0. Falei, por que você saiu no 0 a 0? Você é evidente? Não. Por quê? Porque se não confirmasse, tá? Se não confirmasse pelo menos esse teste de topo, a gente podia estar entrando num ciclo de correções realmente profundas e continuar descendo, né? E por quê? Porque a gente tinha exatamente a configuração que eu acabei de falar. A gente rompe fundo, retorna bem profundo, mas continua caindo. Rompe fundo, retorna profundo, mas continua caindo. Rompe fundo, retorna aqui, nem foi profundo e continua caindo. Tá? Então a gente tinha toda essa relação. Então a partir da hora que eu vi que ele deu a barra 37, aqui ó, e rejeitou na 38, eu pensei, o que eu queria ver aqui? Continuidade, tá? Aqui eu queria ver continuidade, não sei se vocês estão vendo, cara, acho que vou ter que dar um zoom um pouco maior, né? Aqui, acho que agora vocês estão vendo, tá? Então, quando eu teve esse rompimento da 37 e não teve continuidade, na 38 eu pensei, putz, isso aqui vai entrar venda aqui embaixo, tá? Vai ser uma correção profunda desse rompimento e vai romper a minha mínima e eu vou perder dinheiro. Então, botei no 0 a 0, não deu outra, me tirou no 0 a 0, maravilha. Aqui eu já sabia que a gente estava dentro de um canal de correções profundas. E aí, por que eu fiz essa venda aqui? Tá? Se é correção profunda, Felipe, por que você fez essa venda aqui? Por que você não esperou a continuidade? Porque eu sempre coloco em mente o ponto de rompimento. Tá? O ponto de rompimento era esse. O preço rompeu, corrigiu. Para mim, eu esperava que ele viesse testar mais ou menos essa região aqui, né? Essa região aqui, mais ou menos aqui, tá? Para que eu fizesse uma nova venda. Mas ele testou esse ponto de rompimento, retornou, e olha o que ele faz aqui, ele confirma o ponto de rompimento na 64. Você vê que eu não vendi antes, eu vendi a 64. Tá? Eu vendi exatamente a 64, porque para mim a gente poderia iniciar um breakout. Tá? E aí novamente eu fiz uma venda acima da máxima da 69, porque a gente poderia também iniciar um canal de correção curta com breakout. Tá? Enfim, acabei saindo com um pequeno gain abaixo da 7.3 por causa da hora, já era quase 4 horas, eu resolvi que eu não ia mais arriscar. Ele já tinha corrigido muito tempo, ou seja, a gente tem dois tipos de correção, né? A pelo tempo e a pelo... Calma aí, isso aqui vai ficar estranho. E pelo preço, tá? Ficou um P meio errado, mas tudo bem. E aqui já tinha passado muito tempo, tá? Então eu resolvi sair abaixo
da 73, tá? Porque ainda assim eu conseguiria um pequeno lucro dessas minhas 2 operações vendidas aqui. E basicamente foi esse o dia de sexta-feira. Pessoal, eu espero que eu não tenha esquecido de nada, tá? Me desculpem aí aquela confusão sobre o preço da gasolina, realmente eu esqueci qual é o símbolo, fiquei gastando tempo aqui, mas tudo bem, né? Ninguém liga pra isso. Vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenham gostado das análises. E se eu esqueci alguma coisa, se vocês querem que eu fale sobre outro ativo, se vocês querem algum outro tipo de análise que vocês acham que faça sentido pra esse recap de fim de semana, cara, escreve aqui embaixo no comentário, deixa aqui embaixo, que eu faço o possível aqui pra colocar à disposição o conhecimento que eu tenho pra vocês, tá? De uma forma gratuita. Então, eu quero muito que vocês gostem disso, eu quero muito que isso aqui ajude vocês, mas eu também preciso saber de vocês o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir. Eu quero ouvir de uma CryptoCoin tal, não sei o que. Então, me falem aqui, deem sugestões que eu posso ou não colocar aqui dentro da nossa análise semanal, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Venho aqui humildemente trazer o meu conteúdo e o meu conhecimento para você também ter resultado no seu mercado, nas suas operações. Lembrando, né, pessoal, quando a gente opera essas barrinhas, essas velhinhas, esses padrões, isso aqui é a ponta, né? Isso aqui é a ponta do iceberg, né? Na verdade, a gente tem um oceano enorme aqui, o iceberg gigantesco aqui atrás, e a gente está olhando só a pontinha aqui, né? O que a gente opera é isso aqui, mas existe um mercado muito grande aqui embaixo que movimenta toda essa parte de cima, tá? Então é importante vocês adquirirem, construírem um conhecimento um pouco mais elevado, beleza? Então é para isso que eu tô aqui, para ajudar você, beleza? Tamo junto, que se você não me segue ainda no meu Instagram, cara, dá uma olhada lá, me siga. Meu Instagram é o @FelipeAndrade, felipeandrade.at, tá? Deve ter aqui algum link em algum lugar dentro do... Eu nem sei como é que funciona isso aqui, mas é felipeandrade.at, beleza? Então é isso, tamo junto, muito obrigado, até a próxima.